Essa aqui é a turma da 557 e hoje estou aqui mais uma vez para trazer um tema super interessante para você. E hoje eu vou falar sobre autoridade espiritual. Autoridade, liberando poder através da obediência. Alex, bom dia, Alex, tudo bem? Não, maravilha. Então, o seguinte, a autoridade espiritual, ela não é sobre títulos. Na verdade, qualquer autoridade não é sobre títulos. Antigamente, a autoridade era sobre um título. Quem tinha um título, quem tinha um crachá, ele tinha autoridade. Mas com o passar do tempo, tanto é que não simplesmente as pessoas mais velhas, os antigos, eles prezam muito por títulos, por diplomas, por certificados, algo nesse sentido, e não que seja inválido, é muito bom, é super válido você ter esse tipo de coisa. Mas as pessoas mais antigas, elas prezam muito por isso. Por quê? Porque antigamente a autoridade, ela estava sobre o título. Quem tinha o crachá, quem tinha o diploma, quem tinha o certificado disso, daquilo, era quem tinha a autoridade. Mas os tempos mudaram um pouco, então hoje a autoridade ela está muito mais sobre a pessoa, sobre o alinhamento da pessoa, do que sobre o título. Por quê? Porque em alguns casos existem algumas pessoas que têm o título, porém não têm autoridade nenhuma no meio onde ela está, no ambiente, onde ela está, com as pessoas onde ela está. Às vezes ela tem um cargo de liderança, mas não consegue liderar. E às vezes quem lidera o grupo não é supostamente o líder, mas uma pessoa de dentro. Por quê? Porque ela está alinhada com as pessoas, está alinhada com os valores. Então, antigamente, a autoridade estava relacionada a títulos. Hoje, a autoridade está relacionada a relacionamento, a pessoas. Então, existe um alinhamento, né, com as pessoas. Se há esse alinhamento, há autoridade. Então, a autoridade ela não é sobre títulos, mas sim sobre alinhamento com as pessoas. E no caso aqui da autoridade espiritual, ela está sobre um alinhamento com o céu, certo? Então, a obediência, ela é a chave que ativa o poder de Deus na terra. Quando nós obedecemos, nós cumprimos princípios. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não estou me adaptando a um lugar, eu não estou me adaptando à faculdade, eu não estou me adaptando ao trabalho, eu não estou me adaptando à igreja, não estou me adaptando a algum lugar. Na verdade, não é que você não tem que se adaptar. Claro, se adaptar é muito bom, é muito importante, mas tão importante quanto se adaptar é se submeter. Submeter ao quê? Ao modelo, às regras, se submeter à autoridade das pessoas, porque a obediência é a chave que ativa o poder de Deus na terra. Então, quando você entende isso e pratica esse princípio, muitas portas se abrem, porque quando você honra uma autoridade, você acessa o poder daquela autoridade. Quando você honra uma autoridade, você acessa a unção que está sobre aquela autoridade também. Então, a obediência ela é a chave que ativa o poder de Deus. Então, quem entende a autoridade vive acima das circunstâncias. Isso aqui é muito poderoso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas também não fazem. E às vezes, se você não entende completamente isso, mas você faz, você cumpre esse princípio de atender, de entender essa questão da autoridade, você está cumprindo princípios. Então, portas se abrirão para vocês. Então, eu quero compartilhar aqui um fundamento bíblico com você, que está aqui em Mateus 8:9. Pois também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, certo? E Tiago 4:7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a autoridade que você exerce, ela depende da autoridade a qual você está submisso, a qual você está submetido, certo? Então, Jesus admirou a fé do centurião romano porque ele compreendeu essa dinâmica da autoridade. Então, quando você entende a autoridade e respeita ela, você atinge um nível sobrenatural, um nível além, um nível excedente sobre isso aí.
Mas mesmo que você não... Você pode falar assim, Albino, mas eu não entendo completamente essa questão da autoridade. Não tem problema. Se você não entende, mas você cumpre, você ainda não entende, mas você sabe que é importante. Então você não entende, mas cumpre essa questão da autoridade, sem dúvida você não somente está plantando, mas como você está acessando, você está acedendo a muitas coisas, a honra, a autoridade, a unção que está sobre a vida daquelas pessoas que você honra como autoridade. Entende? Quando você honra um policial, você está honrando a autoridade dele. Ele pode não ser o policial mais correto, mas você está honrando a autoridade que está sobre ele. Um juiz, um promotor, qualquer pessoa, um líder de empresa, você está honrando a autoridade dele, você está acessando aquela unção, aquela bênção, aquela também a autoridade que está sobre ele, você também está acessando. Então, o que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é o seguinte, é o poder, né, delegado por Deus a toda aquela pessoa, a todo aquele que anda em obediência. Então, não é algo emocional, é algo espiritual, é algo posicional, entende? Então, quanto mais você alinha, quanto mais você se alinha à palavra, qual palavra? A palavra de Deus, mais autoridade você manifesta. Então, liderar espiritualmente começa em casa, começa no caráter, começa no oculto. E quando eu digo no oculto, eu digo assim, no secreto, no particular, dentro do quarto, dentro de casa, quando ninguém está vendo. Então, a liderança, você liderar espiritualmente, ela sempre está relacionada ao que você não faz, aquilo que você faz no particular. Porque ninguém via Jesus orando, mas todo mundo via os milagres que ele fazia. Porque no particular, no secreto, ele estava orando sozinho, quando ninguém estava vendo. Mas as pessoas viam o resultado das orações dele. Bom dia, Rafael. Bom dia. Então, as pessoas viam o resultado de Jesus. Por quê? Porque liderar espiritualmente começa em casa, começa no caráter, começa no oculto, né? Mas no oculto que eu digo assim, quando ninguém vê. Então, barreiras para ativar a autoridade. Então, olha, a desobediência consciente, digamos assim, quando você sabe que você deve obedecer, ou quando você sabe que você tem que fazer algo, mas você não faz, essa é uma desobediência consciente. Então, isso aí quebra o fluxo, isso quebra a autoridade, quebra o fluxo de autoridade sobre a tua vida. Então, quero passar aqui para você mais 2 pontos que ativam, que são barreiras que ativam a autoridade, ou seja, quando você obedece, no caso, ou seja, você desobedece conscientemente, é uma barreira que você ativa, certo? Mas a rebeldia sutil, o que é a rebeldia sutil? É a murmuração, você até faz, mas faz reclamando, faz murmurando. Então, quando você murmura, você critica constantemente, você não é submisso ao processo, você está com aquela rebeldia sutil. Então, quando você ativa barreiras, a autoridade é quando você desobedece conscientemente, quando você tem essa rebeldia sutil e quando você tem uma religiosidade, digamos, sem prática, que é o quê? É o conhecimento sem aplicação, né? Isso aí gera esterilidade. Então, esses 3 pontos, eles criam barreiras para você ativar a autoridade, que é a desobediência, a rebeldia e a religiosidade. Então, 1 Samuel diz o seguinte, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quando a gente acaba sendo rebelde em algo, não é muito bem visto por Deus. Não é bem visto por Deus. Então, a obediência, ao contrário aqui do que a gente estava falando, sobre as barreiras que são ativadas, né? A obediência, ela pode ser como um portal do poder, entende? Então, a obediência, ela abre as comportas do céu e manifesta o favor. Quando você é submisso, quando você é submisso às autoridades, você acessa o favor de Deus, os céus, eles se manifestam na sua vida. Então, a obediência, ela abre as comportas do céu. João 14, 23 diz assim, se alguém me ama,
guardará a minha palavra. Então, toda vez que você obedece, toda vez que você planta autoridade, toda vez que você obedece, você acaba plantando autoridade no mundo espiritual. Então, a obediência ela protege, a obediência ela acelera, a obediência ela promove você. Então, quando pessoas obedientes estão praticando isso, elas são geralmente pessoas que são obedientes, são seguras, são pessoas influentes, são pessoas prósperas. Ser obediente não é fazer tudo o que todo mundo fala, entende? Não é fazer tudo cegamente, mas quando você entende uma autoridade, você respeita aquela autoridade, você segue a direção daquela autoridade, você se torna uma pessoa obediente. Uma pessoa obediente não é uma pessoa boba que acaba fazendo tudo o que todo mundo fala, acaba entrando em furadas porque acabou seguindo o que todo mundo estava falando. Não, isso não é ser obediente, isso aí talvez seja até ser um pouco bobo, um pouco inocente. Você obedecer é você entender onde você está, olhar a autoridade que está sobre você e praticar aquilo que está debaixo da direção dela, aquilo que foi delegado a ela. Então, pessoas obedientes, elas são pessoas seguras, são pessoas prósperas, são pessoas influentes. Então, o propósito, a riqueza, a liderança com autoridade, ela vem com quem obedece a Deus. E são pessoas que são confiáveis para liderar. Quem obedece a Deus são pessoas confiáveis para liderar. Como é que você sabe se a pessoa obedece a Deus ou não? Né? Simplesmente conhecendo, claro, você conhece a autoridade de Deus, você conhece a autoridade da palavra de Deus, e se essa pessoa está debaixo da palavra, debaixo da autoridade de Deus, sem dúvida nenhuma, ela é uma pessoa confiável para liderar pessoas, né? Então, a autoridade, ela traz visibilidade. Você não precisa, uma pessoa que tem autoridade, ela não precisa ficar falando, eu tenho autoridade, eu sou autoridade, eu tenho isso, tal. Não, na verdade, ela visivelmente ela tem autoridade. Por quê? Porque ela cumpre os princípios e não somente cumpre os princípios, mas ela transborda isso, exala isso. Então, a autoridade ela traz visibilidade, ela traz honra, também traz recurso quando você tem autoridade. E você adquire autoridade quando você cumpre os princípios. Também você vai ter autoridade quando você respeita as autoridades. E isso aí é, como eu disse, você acessa a honra, você acessa a unção que está sobre a vida dessas autoridades que você já respeita. Então, olha só, a sua autoridade espiritual, ela está esperando pela sua obediência. Quando você obedece, você está ativando a sua autoridade espiritual. Então, o poder de Deus é liberado quando a sua vontade se submete à vontade dele, certo? E aqui, a última parte aqui para a gente concluir, uma conclusão, mas antes disso eu quero te relembrar que amanhã, às 5h57, estarei aqui nessa turma e para encerrar aqui, viva como quem carrega o céu por dentro e governa com sabedoria por fora. Essa frase que eu deixo para finalizar. Então, amanhã eu estarei aqui falando sobre o tema influência com propósito, certo? Liderando ambientes com sabedoria e fé. Não perca amanhã aqui na turma das 5h57, estarei com esse tema maravilhoso para a gente encerrar essa semana, tá bom? Deus abençoe seu dia hoje, que você desfrute do feriado, né? Se tem que trabalhar, Deus abençoe também o seu trabalho, tudo que você toque, você prospere, tudo aquilo que você fizer, você tenha êxito, tá bom? Nos vemos amanhã aqui às 5h57. Deus abençoe, um abraço!